todas, muito obrigado pelo convite, né, que foi feito. Para mim é um prazer poder estar aqui com vocês, pessoas de diferentes lugares, eu acho isso muito legal, né, nós somos, o povo brasileiro é um povo cheio de culturas riquíssimas, e eu acho que a gente pode sempre aprender muito uns com os outros. Eu nasci em Timbó, me criei em Indaial, a gente já estava um pouco conversando sobre isso. Comecei a estudar teologia no ano de 2001, aí lá nós nos encontramos, né, e fiz o meu estágio em Colatina, no Espírito Santo, tem capixaba ali, né, então logo lembrei, né, então tive a oportunidade de também conhecer essas terras, queria muito ter feito estágio em Belém também, naquela vez, então, enfim, a competição era grande, e, enfim, depois também tive um ano de intercâmbio em Munique, na Alemanha, e daí depois terminei o estudo de teologia, fui para o ministério pastoral na comunidade de Parobé, no Rio Grande do Sul. Lá eu fiquei com meu esposo, que também é pastor Daniel, nós ficamos lá, eu 6 anos, ele 7, e depois disso, então, a gente foi fazer doutorado na Alemanha, em Göttingen, o Daniel em Munique, mas nós morávamos em Göttingen. E eu fiz o meu doutorado na área de História da Igreja, e também entrei em contato com o meu Dr. Fata, né, ou seja, o meu mentor, ele foi alguém que era especialista em Lutero, então por isso também como é que eu vou dizer, a afinidade com o tema Sacramentos em Lutero, numa perspectiva luterana. Ele era uma pessoa que tinha muito conhecimento e foi um expoente no Jubileu da Reforma, então realmente tive a oportunidade de aprender muito com ele. Mas enfim, é um prazer para mim estar aqui com vocês. Atualmente eu moro em Pomerode, Santa Catarina, porque aqui o pessoal ainda gosta de culto em alemão, tem isso no Brasil também, então a gente está aqui, a gente de vez em quando celebra cultos em alemão também. Deixa eu perguntar se é possível passar, talvez, slides, eu preparei um PowerPoint, talvez para a gente visualizar, porque também tem algumas pinturas, pelo menos uma pintura que resume a teologia de Lutero. Eu vou desligar o microfone e vocês podem só confirmar se abriu, tá? Estava tentando abrir. Não abriu? Não, parou de apresentar. Agora foi. Tá. Deixa eu só desligar meu microfone que eu esqueci. Tá dando para ver direitinho assim? Uhum. Tá. Tá ótimo. Então, a proposta seria de a gente conversar nessa noite sobre os sacramentos, o que eles são, por que deles precisamos. Eu preparei uma coisa bem sucinta, eu gosto muito da doutrina luterana porque ela é muito simples. Lutero apresenta as coisas de uma forma sucinta, objetiva, e ele sempre tenta embasar isso biblicamente. Então, a gente... por exemplo, o que compõe um sacramento, por que existem 2 sacramentos na igreja luterana, a gente pode, então, depois também na discussão, falar um pouquinho qual é a compreensão também em igrejas reformadas, e muitas igrejas pentecostais, neopentecostais também são herdeiras, principalmente da ala reformada, da reforma, né? E também a gente pode comparar um pouquinho a compreensão com a igreja católica também, né? Acho que é sempre importante a gente conhecer as diferentes compreensões, e a gente pode dialogar daí com elas, né? Então, talvez passar adiante. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre o que é um sacramento, e o que é necessário para que haja um sacramento. A gente vai ver que são 3 coisas, né, e depois falar um pouquinho sobre o proveito, qual é o benefício que a gente tem com os sacramentos nessa perspectiva luterana. Então, adiante. Já começando. Então, os sacramentos são meios da graça, através dos quais Deus vem a nós para nos mostrar o seu amor por nós. Ele também, através do sacramento, nos oferece perdão
e nos presenteia com a promessa da vida eterna e da salvação. Digamos assim, Deus, na sua misericórdia, ele vem a nós através da palavra falada, mas também através dos sacramentos. A gente vai entrar um pouquinho nisso adiante também, né? Ou seja, através dos sacramentos, ele também, ele em todo o nosso ser, não apenas numa perspectiva racional, mas com todos os nossos sentidos, ele nos acolhe. Às vezes nós temos dificuldade de entender as coisas da fé racionalmente, e nem tudo a gente consegue entender plenamente. Lutero sempre disse que aquilo que nós não conseguimos entender permanece sendo um mistério de Deus. Aquilo que Deus quer que a gente saiba, ele revela através da sua palavra. O que talvez nós não compreendemos ou não conseguimos entender bem, isso permanece sendo o mistério de Deus, diante do qual nós somos chamados a ter humildade, de deixar ser mistério de Deus, e quando ele quiser revelar para nós, ele o fará, né? Então, essa é um pouco a perspectiva de Lutero. E, então, para que haja sacramento, são necessárias 3 coisas: a ordem de Cristo, uma promessa bíblica, né, embasada na palavra de Deus, e um sinal visível. Então, seguinte. Então, a ordem. No caso do batismo, né, na igreja luterana, nós temos 2 sacramentos, né? Então, seriam batismo e santa ceia, ou também chamada de eucaristia, né, que significa ação de graças, né? Então, no caso do batismo, a ordem, né, nós não batizamos porque é na moda, porque é bonito, ou porque os outros fazem, né? Nós batizamos porque nós seguimos uma ordem de Cristo. Esse é o sentido básico da nossa fé. Nós não batizamos simplesmente pela estética, pelo cerimonial, pelo ritual, né? Nós batizamos porque Cristo nos ordenou. E ele assim nos diz no Evangelho de Mateus, capítulo 28, 18 a 20, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E ele ainda complementa, eu acho isso muito profundo, né? Ele não nos deixa sozinhos. E eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, aqui nós temos a ordem clara: batizem. E não batizem em nome de um determinado indivíduo, de uma determinada pessoa e nem de uma determinada igreja. Nós somos batizados em nome de Deus, do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é muito importante, porque um batismo humano ou institucional, ele não salva. O que nos salva é somente Deus, né? Então, acho que aqui abre caminhos para um ecumenismo, um respeito, né, entre as diferentes denominações também. E no caso da ceia, a ordem se encontra dentro das palavras da instituição. Quando nós celebramos ceia, quando nós celebramos a Santa Ceia, sempre nos são proferidas as palavras de instituição. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Aí tem a segunda parte: a seguir, depois de haver ceado, tomou também o cálice, e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos, este cálice é a nova aliança no meu sangue, dado e derramado em favor de vós, para perdão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, aqui nós temos a ordem no caso da Santa Ceia. Seguinte. Aí, para que haja um sacramento, também é necessário uma promessa. Essa promessa nos garante que Deus nos acompanha e nos garante a validade também, né, do sacramento. Então, a promessa do batismo nós encontramos em Marcos, capítulo 16, versículo 16, quem crer e for batizado será salvo. Aqui talvez um parênteses, porque esse versículo continua dizendo: quem não crer será condenado. Eu não sei se vocês já ouviram falar de batismos de emergência, mas às vezes numa situação, por exemplo, no início da colonização, onde as distâncias eram muito grandes, ou às vezes no risco, digamos, uma criança, ela nasceu com problema de saúde e pode ser que não sobreviva. Então, para muitas pessoas, o que elas faziam? Elas chamavam, às vezes, a própria parteira, ou uma avó, ou uma mãe, faziam o assim chamado batismo de emergência,
porque era impensável para muitas famílias que uma criança morresse sem ser batizada. O medo era que ela então seria condenada. Mas percebam que o versículo diz: quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Em momento nenhum na Bíblia diz que quem não for batizado será condenado, né? De qualquer forma, o batismo de emergência era uma forma pastoral de acolher uma família no momento de angústia e de conceder a ela esse conforto. Essa criança foi batizada. Se a criança sobrevivia, ela era apresentada à comunidade depois, ela não era batizada de novo. Ela era então apresentada à comunidade para ser acolhida no corpo de Cristo, mas o batismo então que havia sido realizado, ele não era repetido, porque mesmo numa situação de emergência, ele tem validade, né? Isso talvez também é importante enfatizar: para Lutero não é necessário que seja um sacerdote, né? Qualquer pessoa batizada é considerada por Lutero, né, pela doutrina luterana, um sacerdote, uma sacerdotisa, que em caso de emergência pode realizar o sacramento. Quando há, então, alguém ordenado, obviamente, para que não haja, como é que eu vou dizer, confusão ou divisão na comunidade, você então deixa para a pessoa ordenada. Mas numa situação de emergência, digamos, num lugar onde não há nenhum pastor, não há nenhum padre, não há nenhuma pessoa ordenada, então, naquela circunstância de emergência, qualquer cristão pode realizar essa função, né? Porque pelo consolo que o sacramento oferece. Aí a promessa na Santa Ceia também se encontra dentro das palavras da instituição: tomai e comei, tomai e bebei dele todos. Este é o meu corpo, este é o meu sangue dado e derramado para perdão dos pecados. Então aqui também muito importante, aqui Lutero vai argumentar assim: na Igreja Católica existia uma doutrina que dizia que no corpo está contido o sangue. E é por isso que a Igreja Católica, num determinado momento da história, passou a dar só a hóstia, e até hoje é assim, né? Eles dão só a hóstia, porque, segundo eles, no corpo de Cristo está contido o sangue, para que não se desperdice nenhuma gota, caso algum leigo deixe cair uma gota do vinho no chão, né? Eles dão só o pão e só os sacerdotes, então, tomam o vinho. E Lutero vai dizer assim: mas não está na palavra de Deus assim. Jesus é muito claro quando ele diz: bebei dele todos, né? Então, talvez nessa polêmica, né, entre a compreensão de ceia da Igreja Católica com a luterana, esse é um ponto, né, que a gente pode também aprofundar a seguir, né? A insistência de Lutero de que nós devemos fazer o que a palavra de Deus nos diz. Se Jesus disse: bebei dele todos, então nós precisamos obedecer antes a Cristo, né, e ao que está na palavra. Então todos são chamados a beber. Jesus não disse somente os sacerdotes, ou somente os discípulos, ou somente determinadas pessoas, mas todos, dele todos. Deste cálice, todos deveriam beber. Então, por isso que na Igreja Luterana são dados os dois elementos da Santa Ceia, e isso também foi um marco na época da Reforma, né, que marcou também, né, a separação, né, da compreensão da Igreja Católica. Seguindo, agora entrando também na questão dos sinais visíveis, muito simples, e eu acho que nisso Deus é muito misericordioso, porque nós às vezes temos tanta dificuldade de entender, né, as coisas, e Deus vem a nós de uma forma muito simples. Então o sinal visível no batismo é a água, e a água é vida. Nós não vivemos um dia sem água, né? A água nos lava das impurezas, né? Então a água é fundamental, e nesse sentido a água também simboliza a nova vida em Cristo quando nós somos batizados. E na Santa Ceia os elementos visíveis, pão e vinho, os dois, né? Então Cristo veio a nós, ele instituiu a Santa Ceia com pão e vinho, então nós também celebramos a ceia com os dois elementos. E isso é muito bonito. A gente tem aquele versículo bíblico onde Jesus diz, né,
Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome, quem crê em mim não terá sede. Então, ele nos dá de comer e beber. Ele cuida de nós. Todos os dias nós precisamos do pão de cada dia. E Deus nos dá esse alimento e essa bebida todos os dias, né? Assim como a gente todos os dias precisa das nossas refeições, assim Deus tem um cuidado tão especial conosco que Ele nos dá de comer. Ele nos convida para a sua ceia, né? Seguindo. Então, aqui uma comparação, né? Na Igreja Católica, há 7 sacramentos. A Igreja Católica considera como sacramentos o batismo, em comum conosco, a confirmação ou crisma, a Eucaristia, né? Eles chamam mais de Eucaristia, que né, ceia, Santa Ceia, né? São termos sinônimos. A reconciliação ou penitência, que seria a confissão e absolvição de pecados. A unção dos extremos, a unção aos enfermos, também conhecida como extrema-unção, né? A ordenação dos sacerdotes e o matrimônio. Então, nós compartilhamos com a Igreja Católica de 2 sacramentos, o batismo e a ceia. Lutero chegou a afirmar, a considerar a possibilidade de incluir a penitência ou a confissão e absolvição de pecados como sacramento, segundo a ordem de Mateus, capítulo 18, versículo 18. Em verdade vos digo, tudo que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo que desligares sobre a terra também será desligado no céu. Seguindo, ali tem mais um versículo bíblico, daí, do final do Evangelho de João. Pode ser adiante? E também, segundo a promessa de João, capítulo 20, recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Então, é o conhecido, né, os luteranos chamam de ofício das chaves. Mas por não haver um sinal visível que acompanha, Lutero aconselhava essa prática. Isso é interessante, porque geralmente quando a gente pergunta para as pessoas qual é a diferença entre a Igreja Católica e a Igreja Luterana, o pessoal vai dizer, na Igreja Luterana não precisa se confessar. E está errado. Na verdade, assim, Lutero aconselha muito a questão da confissão de absolvição, mas só daquilo que realmente pesa na consciência. Enquanto que na Igreja Católica existe uma obrigatoriedade de confissão e absolvição de pecado, principalmente quando alguém faz a primeira comunhão ou a crisma, Lutero acreditava que nós nem lembramos de todos os nossos pecados. Nós, às vezes, nem temos consciência daquilo que nos afasta de Deus. Então, é praticamente impossível, a gente se atormentaria tentando lembrar de tudo que a gente fez contra a vontade de Deus. Então, na verdade, a confissão e a absolvição, ela serve para nos aliviar a consciência quando alguma coisa em particular nos tira o sono. E daí a gente talvez precisa pedir o perdão de Deus. E daí nesse momento a gente pode confessar e pedir o perdão de Deus. Por exemplo, eu conheci já muitas pessoas, com certeza a pastora, né, Franciele também, pessoas que não conseguem falecer antes de pedir perdão para alguém. Ou antes de falar alguma coisa que elas carregaram, um segredo que carregaram a vida toda, né, uma culpa, né, que não as deixa em paz. E é incrível como quando a pessoa desabafa sobre esse problema, né, muitos procuram os psicólogos, né, mas assim, a confissão e absolvição poderia ser uma espécie de psicologia, né, uma ajuda nesses momentos, né. Então, desabafar sobre um problema muito, assim, que nos incomoda, que nos tira o sono, nos oferece alívio. E nesse sentido, o ofício das chaves, a questão da confissão e absolvição, poderia ser saudável para nos ajudar a encontrar paz. Porque às vezes existem momentos em que a gente precisa que alguém diga, eu te perdoo. Né, você está perdoado. É uma necessidade talvez humana. A gente precisa que alguém diga, você está perdoado, está tudo bem. Enquanto a gente não ouve isso, a gente não tem paz. E o ofício das chaves, ele permite isso, né? Mas, obviamente, quando o arrependimento não é sincero, né, então o pecado pode ser retido. Por isso, né, a questão das chaves, você pode abrir ou fechar, né, a possibilidade do perdão, né? Mas, enfim, Lutero não considerou ele sacramento por faltar
o sinal visível. Então, os elementos visíveis, eles, ao meu ver, expressam a graça e a misericórdia de Deus para conosco, porque, como eu falei antes, nem tudo a gente consegue entender com a razão. Nos sacramentos, Deus nos abraça com todos os nossos sentidos, com a nossa razão, o olfato, a visão, o paladar, o tato, a audição. Nenhuma pessoa, nem criança ou alguma pessoa com deficiência é excluído. Deus encontra uma forma de se chegar até nós. Isso casa bem com o duplo mandamento do amor, quando nós temos já, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Abarca a razão também, mas não só a razão, também os sentimentos. E amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, os sacramentos, eles sempre acontecem num ambiente comunitário, né? Não são cerimônias particulares, são sempre comunitárias. E, de qualquer forma, Deus vem a nós de uma forma muito concreta. Isso, os elementos visíveis testemunham de uma forma muito feliz. A gente é muito como Tomé, né? Às vezes a gente precisa ver para crer. E os sacramentos nos oferecem isso. Na nossa fraqueza, Deus vem a nós, né? Eu tenho uma prima, por exemplo, que é muda e surda. E ela talvez nunca vai conseguir compreender e entender uma pregação, ou entender direito o que acontece, né, o que é falado durante um sacramento, se não tiver alguém intérprete que faça a linguagem dos sinais. Mas ela sente. Então, ela sente o gosto do pão e do vinho, né? E quando uma criança, algumas pessoas argumentam assim, mas as crianças, elas não lembram do batismo. Mas elas sentem. Elas vão chorar, algumas riem, né? Elas sentem, né? Então, Deus vem a nós de uma forma muito concreta. Ele nos toca, né? Enfim, de uma forma muito misericordiosa. E a seguir a gente tem o resumo da doutrina luterana, numa pintura, a pintura de Lucas Cranach. Eu acho que eu gosto muito dessa pintura, porque na base dela vocês vão ver ali Lutero, esse de preto no púlpito, pregando, e a pintura, Cranach aqui é muito feliz, ele coloca o Cristo crucificado bem no centro, para mostrar que no centro está, ou seja, a palavra de Deus se resume ao que Cristo fez por nós, a sua morte e ressurreição. Então, ele está apontando para o Cristo ressuscitado, o Cristo morto, crucificado, e do outro lado está a comunidade. Mas em cima vocês vão ver, então, esses 3 meios da graça. Num canto está o batismo, então ali está a comunidade reunida em torno da pia batismal. No centro nós temos a Santa Ceia, e do lado o Johannes Bugenhagen, que era até amigo de Lutero também, reformador, ele representando o ofício das chaves, ele era o confessor de Lutero também. Então, com as 2 chaves, né, não sei se vocês conseguem perceber, mas tem um homem ajoelhado, arrependido, para ele, então ele concede o perdão, e o outro, de vermelho, que está indo embora, meio a contragosto, esse não recebeu o perdão. É o que a pintura simboliza. Mas, assim, a gente poderia dizer que essa pintura de Lucas Cranach, uma curiosidade de história, né? Lucas Cranach e Lutero, eles eram compadres. Lucas Cranach era padrinho dos filhos de Lutero, né, ou de um outro, e vice-versa. Lutero era padrinho dos filhos dele. E Lucas Cranach, ele foi o grande pintor da Reforma, né? Ele retratava, então, e principalmente nessas pinturas, ele consegue exprimir toda a teologia de Lutero. Enfim, adiante, senão a gente também não tem muito tempo para discussão. O proveito dos sacramentos. Lutero também resume isso de uma forma bem sucinta. Tanto no batismo quanto na ceia nós recebemos perdão dos pecados, salvação e vida eterna. Sempre que quisermos retornar à comunhão com Deus, de coração contrito e arrependido, a gente não precisa repetir o batismo. A necessidade de se deixar batizar para marcar um suposto momento de conversão, ao meu ver, parece enxergar no batismo um ritual de passagem novo, porque, na verdade, o perdão dos pecados,
a vida eterna, a promessa da vida eterna e a promessa da salvação, nós recebemos na ceia também. Então, sempre que a gente quiser retornar à comunhão com Deus, é só ir para a ceia, né? Nesse sentido, os sacramentos são complementares, né? De acordo com a doutrina luterana, o batismo se faz só uma vez e tem a validade por toda a vida. Mas na ceia nós podemos ir quantas vezes nós quisermos, né? E nela recebemos as mesmas coisas. Seguindo. Então, pelo batismo nós nos tornamos filhos e filhas de Deus, e nem o nosso pecado pode mudar isso. Eu gosto muito de citar, nesse contexto, quando a gente fala do batismo, da parábola do filho que sai de casa, né, conhecido como o filho pródigo, né? Então, o filho pede a herança para o pai, e isso era uma ofensa, né, porque o pai não tinha morrido ainda para repartir a herança. Então, naquela cultura, isso era uma ofensa. Enfim, ele não só pede a herança e vai embora, mas ainda desperdiça essa herança. E da pior forma, com falsas amizades, provavelmente com mulheres, enfim, gasta tudo. Acabou o dinheiro, acabaram as amizades também, ele acaba na miséria. A miséria é tão grande que ele vai cuidar dos porcos de um fazendeiro, e a fome dele é tanta que ele come da lavagem dos porcos. Aí, no meio dessa miséria, ele lembra, pois é, os empregados do meu pai estão melhor do que eu. Eu vou voltar para casa e eu vou pedir para o meu pai não me aceitar como filho, porque eu perdi a dignidade de filho quando eu saí de casa e fiz o que eu fiz com meu pai. Mas eu vou pedir para ele me aceitar como empregado. Só que quando o pai vê o filho, ele esquece de tudo. E ele corre ao encontro do filho. E o batismo é isso. A gente pode fazer o que quiser, nós nunca vamos deixar de ser filhos e filhas de Deus. Os braços do Pai sempre estão abertos para nós. Isso é batismo. Para mim, se eu posso explicar o que é batismo, o batismo para mim é isso, os braços abertos de Deus por nós. O batismo jamais perde validade por causa do meu pecado. O que Deus concede jamais perde validade, porque a sua graça é eterna. Agora, se eu não vivo o meu batismo e não creio, o batismo não tem eficácia na minha vida, ou seja, eu desprezo o batismo e deixo de desfrutar dos benefícios dele. É como se eu jogasse o presente fora. Deus me dá um presente. E é como se eu desprezasse e não ligasse para esse presente. Então, esse presente não vai me trazer alegria. Ele não vai transformar a minha vida. Mas a fé ou a falta de fé não invalida o batismo que é realizado em nome de Deus e por ele. Mas quem não crer, não usufrui, né, dessa dádiva na sua vida. Mas validade não perde, porque é batismo de Deus, é Deus que nos batiza, né? Então, não é o nosso pecado que faz, no caso, o sacramento de Deus se tornar inválido, né? Deus é maior do que o nosso pecado. Nesse sentido, então, a graça dele é maior do que o nosso pecado. Seguindo. Se todas as vezes que nos afastamos de Deus em pensamentos, palavras e ações, ou seja, pelo nosso pecado, se todas as vezes que isso acontecesse a gente teria que ser batizado de novo, a gente teria que ser batizado todos os dias ou até mais vezes ao dia, né? E aqui eu sou muito sincera, né? Não conheço nenhuma pessoa, seja criança ou adulta, que tenha sido batizada por tradição ou conversão, que tenha deixado de pecar definitivamente depois de batizada. Ou a pessoa mente, ou ela faz alguma coisa, né? Enfim, não é garantia de que não vá pecar mais. A conversão acontece diariamente, quando vivemos o nosso batismo, afogando o velho ser e ressurgindo uma nova pessoa, através do arrependimento sincero, da confissão da culpa e do perdão que recebemos de Deus e que somos chamados a confiar, né? Então não é a igreja que batiza, e sim Deus. Rebatizar sempre que mudamos de religião é quase que debochar de Deus, porque a igreja é apenas um instrumento. Se o batismo fosse realizado em nome de uma igreja ou de um sacerdote específico, não teria validade, porque daí pessoas erram, pessoas são pecadoras, instituições também. Se a gente olhar para a história da igreja, meu Deus, quanta coisa já aconteceu. A gente ainda hoje eu li que um bispo de Munique quer deixar do cargo dele
pela vergonha que é os abusos que foram feitos com crianças, que sacerdotes fizeram com crianças. Ele não consegue, a consciência dele não permite mais que ele seja sacerdote diante dessas condições, né? Ou seja, as instituições pecam, né? Todas as instituições, também a Igreja Luterana, né, vai cometer os seus erros, todos nós, porque nós somos humanos, né? Então, como é consolador saber que o batismo é realizado em nome de Deus. Porque se fosse em nome de pessoas e de instituições, oiê, não ia muito longe, né? Pelo menos para mim não seria garantia, né? Mas o batismo realizado em nome de Deus me conforta, me dá certeza, né? Adiante. Então, enquanto que o batismo é realizado apenas uma vez, da ceia podemos participar sempre que quisermos e tivermos fome e sede. E Lutero aqui diz uma coisa bem interessante: quando nós não sentimos mais necessidade de participar da ceia, é porque já estamos sufocados pelo pecado, achando que não precisamos mais do perdão de Deus. Eu acho isso muito bonito quando ele escreve, né? Porque se a gente reflete sobre a nossa condição de pecadores, então a gente vai precisar do perdão de Deus. Então a gente vai buscar esse perdão. Então a ceia é destinada a pessoas pecadoras que necessitam da graça de Deus. Quem despreza a ceia, despreza o que Cristo fez por nós e se considera justo aos seus próprios olhos. Aqui a gente também poderia citar uma parábola do fariseu e do publicano. O fariseu chega no templo, se senta logo nos primeiros bancos, ergue a cabeça e diz: olha, eu te agradeço porque eu não sou que nem aquele publicano ali no final da igreja, eu oro não sei quantas vezes por dia, dou esmolas, eu faço jejum, tipo, é quase como se ele quisesse dizer: eu sou tão perfeito que se bobear, Deus está em dívida comigo. E o publicano, né, que é o cobrador de impostos, no fundo da igreja, não consegue nem levantar a cabeça de tanta vergonha, e chora e diz, se reconhece pecador, pede perdão. Então, Jesus diz que é para esse pecador que ele oferece salvação. E o mesmo acontece na ceia, né? Todos nós estamos de mãos vazias. E somos pecadores que necessitam da graça e do perdão de Deus, e na ceia nós recebemos isso. Então, sempre que estivermos cansados, sobrecarregados, tristes e amedrontados, nós podemos nos achegar à ceia para receber alívio e alimentar a nossa fé. Eu já vi pessoas se achegarem para a ceia chorando, porque passaram por um dia muito difícil, estão tão sufocadas de problemas, desanimadas, e é incrível, quando elas saem da ceia, elas parecem que estão revigoradas. É um alimento realmente físico e espiritual. E parece que quando a gente fala, não tem o mesmo efeito do que quando a gente participa da ceia, por você realmente poder experimentar isso. Poder realmente sentir de uma forma muito concreta a presença de Deus e o anúncio, né, do perdão, enfim. É um momento realmente muito, muito bonito, onde Deus nos acolhe. Tem um hino até que fala: venham todos, pois cansados estão de sofrer, né? E então é justamente para essas pessoas que Jesus faz o convite: vinde, né, para a ceia. E isso também é muito bonito. Deus nos convida para a sua ceia, né? Seguindo, então na ceia acontece, aqui é um erro meu, na ceia acontece o que Lutero chamava de troca alegre. Cristo assume sobre si o nosso pecado e a nossa culpa, e em troca nos oferece a sua vida sem pecado. É o que acontece na ceia, essa troca. Nós recebemos perdão e Cristo assume sobre si o nosso pecado. Lutero também chama a ceia de sacramento do amor. Todos os que dela comungam compartilham da dor, dos sofrimentos, das dificuldades e dos pecados uns dos outros. Na ceia, todas as diferenças são eliminadas. Todos recebem o mesmo pão e o mesmo suco, o mesmo vinho. Ninguém se empanturra e ninguém fica sem. Todos repartem entre si. Então, se tem algum lugar onde não existe, nosso mundo é marcado por tantas diferenças, né? Alguns são tratados de um jeito
mais privilegiado, outros não. Na ceia, essas diferenças são eliminadas, porque diante de Deus os nossos diplomas, ou as nossas carreiras, ou a nossa vaidade, ou os nossos bens, né, não valem nada. E nesses dias até brinquei numa meditação num grupo, né, que todos esses nossos bens materiais a gente não pode levar para o reino de Deus, né, o que Deus quer com essas bugigangas todas, né, nem caberia, né, a gente vai acumulando tantas coisas e elas na verdade não têm valor, não diante de Deus, né, Deus não precisa delas. Então a ceia é um lugar onde essas diferenças são eliminadas. Gente, eu acho que era isso que eu tinha meio que resumido, e eu gostaria de abrir agora para discussão. Não sei se vocês têm alguma temática em especial que gostariam de aprofundar, ou alguma questão mais da diferença entre luteranos e reformados, enfim. Nós temos um perguntador oficial, que sempre dá largada para as conversas. Jorge tá com Covid, gente. Lembrem dele em oração. Ele tá bem, tá? Mas ele tá meio arriado hoje, como se diz aqui. Alguém gostaria de começar? Fazer uma pergunta, uma colocação para a pastora Sheila? Gostaria. Sobre o batismo, né? A gente teve uma experiência não muito boa, né, com o nosso filho, né, o Santiago, porque quando a gente foi procurar uma igreja para batizá-lo, né, na época a gente não frequentava a igreja luterana, e o padre se negou de batizar porque eu e a Lise não éramos casados no religioso, só no civil. Então, para ver assim, que aí tipo, eu mais leigo que sou hoje, assim, mas onde é que deve estar escrito isso na Bíblia, né, que tem que ser casado no religioso para poder se batizar, né? Então são algumas regras, né, leis que se criam, né, paralela à Bíblia, né? Então acho que dentro do que tu colocasse, né, assim, tanta coisa que está fora, né, que ficam, não sei se é um costume ou uma regra ou uma lei, né, que eles criam, o homem cria, né, que vai também afastando as pessoas, né, da fé, né. Então nós, a gente não tinha hábito algum de frequentar a igreja, né, eu e a Elise, e que pelo fato do nosso filho nascer, vamos batizá-lo, né, e a gente procura uma igreja católica para batizar. Não, vocês não podem batizar porque vocês não casaram no religioso, tá, mas agora o que eu faço com o guri, né? A gente teve que procurar outra igreja que batizasse, né, mas é uma coisa estranha, né? Não sei se o que tu poderia nos falar sobre isso, né, se tem essa exigência, o porquê que se cria isso, né? Biblicamente, como o senhor falou, não existe nenhum texto onde Jesus vai proibir alguém de ser batizado. Isso, na verdade, é baseado num moralismo, né, numa tradição mais, como é que eu vou dizer, mais moralista que existia, não só na Igreja Católica, né, vamos ser bem sinceros, na Igreja Luterana isso também existia há uns anos atrás. Até esses tempos atrás existia uma família aqui que perguntou, mas nós podemos batizar o nosso neto? Na verdade, os avós perguntando, né, porque meu filho não é casado, e daí eu expliquei para eles, eu sei que antigamente o pessoal tinha um pouco de resistência em relação a isso, né, mas Deus não nega o batismo a ninguém, né, então Deus não vai negar a sua graça a ninguém. Jesus sempre vai dizer, vinde a mim todos, né, então assim, não existe necessidade de que haja uma certidão de casamento oficial para, né, e havendo casamento civil, até haveria, né, existe esse compromisso de vida conjugal, né, até ali é bastante pesada a proibição, porque ela pressupõe que somente o casamento religioso tem, né, habilitaria para a realização do batismo, né. Mas, enfim, é uma tradição humana, mais baseada pela moral, assim, né, aquela moral e bons costumes que não são tão bons assim, porque eles afastam e machucam mais, né. Às vezes seria a oportunidade justamente de acolher uma família, e às vezes o pessoal afastava com uma prática que não tem embasamento bíblico, né. Então, na Bíblia nós não vamos encontrar embasamento que proíba
o batismo, né, de uma criança por uma questão de casamento ou não dos seus pais, né? Então, a graça de Deus, ela não depende dessas instituições humanas, né? Obrigada. André e Lise pela pergunta. Alguém mais? Quando vocês pensam aí, pastora Sheila, a gente tem aqui na comunidade, a maioria das pessoas que começam a fazer parte aqui da comunidade, vem de tradição de igrejas pentecostais ou neopentecostais, nas quais a prática do rebatismo é comum, né? É o rito de iniciação à igreja, praticamente, assim, né? Claro, a fé, a conversão, né? Tu mencionaste isso, assim, aliada à conversão, mas também, de certa forma, um rito de entrada para uma comunidade em específico, né? Eu queria que tu pudesses aprofundar um pouquinho melhor, assim, essa diferença do batismo, esse batismo, né, como graça. Você já falou, mas se você pudesse agora aprofundar um pouquinho mais. Não sei se mais alguém aí tem alguma pergunta, gente? Não? Enfim, eu imagino que essas pessoas que vêm de outras igrejas, elas não são rebatizadas, a gente, né, no caso, na igreja, na comunidade ali, né? Porque a gente reconhece o batismo que foi feito nessa outra comunidade, né? Em caso de haver, como é que eu vou dizer, mais ocasiões de rebatismo, né? A doutrina luterana costuma, então, reconhecer o primeiro, né, porque foi a primeira manifestação da graça, né, que ela não é invalidada, né, então, assim, a gente sabe que existem diferentes formas de vivenciar a fé, então, algumas denominações, para elas, é importante a questão do rebatismo, de você marcar esse ritual, né, nós consideramos o batismo muito pela graça de Deus e não como ritual, então, não um ritual de iniciação, né, ele muitas vezes é visto, antropologicamente, ele provavelmente é considerado pelas pessoas como um ritual de iniciação, assim como diferentes ritos de passagem, né? Todas as religiões vão ter ritos de passagem, né? Os judeus vão ter como iniciação a circuncisão, né? E assim cada religião vai ter os seus rituais. E nas igrejas cristãs o batismo geralmente configura como um ritual de iniciação. Isso muda à medida em que numa sociedade mais secularizada as pessoas às vezes vão protelando a realização do batismo, né, o que também é legítimo, isso eu acho que cada família pode decidir, né, existem famílias que optam, eu gostaria que isso fosse uma escolha do meu filho, da minha filha, né, então se respeita isso, né, então, porque assim, a graça de Deus, como é que eu vou dizer, a graça de Deus ela não se restringe a um ritual. Então, independente do momento da vida que ele vai acontecer, se é na infância ou na fase adulta, Deus nos abraça né, em sua graça, ele nos acolhe como filhos e filhas. E acredito que todas as igrejas cristãs compartilham da compreensão de que se Deus nos criou, né, ele também não nos abandona, ele nos ama desde o momento em que nós somos concebidos, né. O batismo, ele é principalmente esse momento em que a gente recebe essa promessa justamente essa promessa de saber que somos herdeiros do reino de Deus, da salvação. Isso é um presente. Eu gosto muito de comparar a graça do batismo com como as crianças reagem quando recebem um presente. Eu gosto muito de usar esses exemplos porque eles nos ajudam mais, né? Quando uma criança ganha um presente, ela rasga o papel e ela quer ver. Ela quer ver o que tem lá dentro, né? E a gente, como adulto, vai dizer, tem que dizer obrigado. Mas a criança só quer saber do presente, né? A gente, nós adultos, quando ganhamos um presente, quando ganhamos um presente bom, a gente já pensa assim, eu vou ter que dar um bom assim também. Não é verdade? A gente sempre pensa, ganhei um presente bom, também vou ter que dar um presente bom quando essa pessoa tiver de aniversário. Uma criança entende a graça de Deus de uma forma muito feliz. Seria bom se nós, como adultos, também conseguíssemos entender dessa forma. O batismo é esse presente que Deus nos dá. Ele nos dá esse presente, ele
Ele quer que a gente usufrua desse presente, que a gente curta esse presente. Não existe uma idade específica em que a gente ganha esse presente, né? Ele é um presente que está ali disponível, né? Acho que o batismo de crianças, ele expressa essa graça de uma forma mais feliz, porque uma criança não tem nada para oferecer. Enquanto que um adulto, quando às vezes existe um pouco essa concepção de que quando eu escolho ser batizado, eu escolho a partir do momento em que eu consegui atingir um certo grau de maturidade na fé. E isso me dá o direito de agora, então, ser batizado. Enquanto que o batismo de criança, ele expressa a graça de uma forma muito feliz, porque uma criança não tem nada para oferecer. Ela é totalmente dependente. Ela precisa ser carregada, ela precisa ser limpada, ela precisa ser alimentada. E assim nós somos nas mãos de Deus, né? Nós somos totalmente dependentes, né? Então, a graça do batismo, ela nos mostra a nossa dependência de Deus, e um Deus que nos ama apesar de nós sermos assim dependentes, né? Mas não existe uma idade específica, né? Acho que eu sempre tenho um pouco de dificuldade com essas coisas de categoria do que é certo e do que é errado, né? Porque isso é muito relativo, né? Então acho que cada um tem a sua experiência de fé, né? E se uma determinada família escolhe deixar isso ser uma opção, eu acho que isso é legítimo. E se uma família escolhe fazer isso quando é criança, isso também é legítimo, né? Então, mas no caso de haver, porque já aconteceu, né, casos de pessoas que participaram de uma denominação, depois foram para outra, foram rebatizadas, depois foram para outra, foram rebatizadas de novo, né? Nesse caso, geralmente costuma-se considerar, então, o primeiro batismo como o primeiro momento de expressão da graça de Deus em que você se tornou filho e filha de Deus, né, pelo batismo. Linda essa imagem, assim, da criança como aquela que não tem nada para oferecer, né? Assim, é uma questão que, para mim, ela é bem profunda, essa questão do batismo. Eu até sempre falo assim, gente, o batismo na sociedade contemporânea, né? Nesse tempo novo, nesse tempo... Porque o que é batismo para nós... Tipo assim, quando eu me batizei, lógico, eu era bebê. Aí os nossos pais católicos, muito religiosos, mas eles não falavam, eu já que tenho meus 50 e alguns anos, né? Não se conversava sobre o batismo, o que era o batismo. Então eu me batizei, quando eu nem sei, eu nem me lembro, né? Nem lembro, nem tenho essa... Então os meus pais morreram muito novos, então ninguém falou para mim de batismo. Ninguém explicou, sabe, tudo que eu já vim aprender agora, depois, na luterana. Aí eu saí da igreja católica e fui para a Batista. Lá foi assim, crises em cima de crises, porque eu me achava menos crente do que as outras pessoas. O pastor falava, quando eu chegava em casa, eu falava com meu marido, Natan, eu tenho certeza que eu sou menos crente do que... Porque eu não conseguia viver aquilo ali. E quando eu vim para a luterana, que eu descobri que eu já era luterana há muitos anos e não sabia, que só você sabe que você não tem essa coisa de se batizar, se rebatizar. E eu tenho muito essa que as pessoas das outras denominações acham que quem é católico não tem Deus, não está salvo, tem que aceitar Jesus. E esse negócio de ter que aceitar Jesus era outra pedra no meu sapato. Então eu ficava pensando, meu Deus, como é que eu vou me batizar? Todas as vezes que você vai para um lugar, se batiza. Mas para nós, a gente estuda, aprende dessa forma. Mas nas outras denominações não existe isso. Às vezes você realmente só toma banho, vai lá, se rebatiza, mas não se conversa, não se tem, sabe, não se fala do que é o batismo. Quando a gente vai falar, quando eles falam do medo desse Deus carrasco. Eu acho que é aí que as pessoas, com os conflitos, né,
evangélicos, muitos evangélicos, cheios de conflitos, porque realmente eles não passam esse Deus, sabe, esse Deus de amor, esse Deus de bondade, esse Deus de misericórdia, e não passa essa coisa do pecado. Eu tenho que me batizar simplesmente porque o pastor quer que a gente vai lá, faça aquele teatro todinho, entendeu? Não porque a gente estudou, entendeu, compreendeu o amor de Deus para conosco. E aí vai longe, né? Porque a gente tem responsabilidade, tipo assim, os nossos filhos, hoje os meus, eles já se batizaram já adultos, né? Mas o meu filho, ele é especial, ele é autista. Se batizou já com seus 18 anos. Mas o que foi esse momento para eles, né? Para eles foi um momento conversado, um momento que eles estão todo o tempo na igreja falando sobre isso. E aqueles outros que não têm os pais, que não falam, não educam, não ensinam, não falam. Fala de batismo, então, vou me batizar. Né? Como se eu fosse ali rapidinho. Então, assim, tem muito essa questão de falar, de compreensão do que é o batismo a minha filha, que já vai falar para os filhos dela, os outros, passando essa mensagem para os mais novos. Não sei se eu me deixei entender. Eu gosto muito quando a gente sempre entrega uma vela batismal. Eu gosto de dizer para os pais, acendam essa vela com os filhos ou filhas de vocês nos momentos bons, talvez no aniversário do batismo, para que porque a gente não lembra do dia do batismo, né? Como a senhora falou, ninguém fala disso, né? Isso na minha família também foi assim, né? E não tinha nem fotos para falar sobre como é que aconteceu, assim, né, eles só contavam, então, como é que aconteceu. O que nós ganhávamos aqui era sempre uma lembrança de batismo, que eu achava bem interessante, é um costume dos pomeranos, a pessoa que lá do Espírito Santo talvez vai lembrar, vinha um envelope em formato de cruz, com versículos bíblicos, e dentro os padrinhos e madrinhas colocavam o desejo do que queriam que a criança fosse. Aí, uma madrinha minha, que era costureira, ela colocou um pedaço de tecido com uma agulha e a linha, né? Enfim, não deu certo, eu sou uma péssima costureira, mas assim, era tão legal, é a minha lembrança do batismo. Essas lembranças de batismo que os meus padrinhos e madrinhas deram, porque eu acho que as pessoas, elas sempre tinham muita dificuldade de se expressar, eles não conseguiam explicar. Mas, enfim, eu gosto de entregar a vela do batismo e dizer, acendam essa vela quando a criança faz aniversário de batismo, mas também quando ela passa por um momento difícil, quando ela estiver doente. E lembrem, falem para essa criança ou para essa pessoa aquilo que Jesus diz, eu vou estar com você todos os dias. Você é batizado, você é batizada, então você não está sozinho, você não está passando por essa crise sozinha, nem por essa doença sozinha, né? E essa vela quer lembrar isso, né? Então, são formas, talvez, palpáveis de a gente tornar o batismo, assim, presente, né? Rapidão, eu falando aí da vela, no meu tempo, eu lembro de estar falando aqui, eu tô me reportando. No meu batismo, na minha veio uma... não, mas eu já confundi outra coisa, estou confundindo, né? Eu fiz, foi crisma, a primeira comunhão, essas coisas. Mas marcou bastante isso. Mas Caio e Dani ganharam vela, né? Caio e Dani ganharam vela. Ganharam vela, ganharam certificado. Mas que linda, linda essa tradição pomerana da cruz. Nossa. O envelope, poucos percebiam esse detalhe. Ele é dobrado em formato de cruz, aí tem alguma estrofe do hino de batismo, ou algum versículo bíblico, e daí dentro tem, né, o padrinho ou madrinha assina, né? Hoje em dia a gente que entrega a lembrança dos padrinhos e madrinhas, né? Mas naquela época, na verdade, aqui, eles fazem muito aqui em Pomerode ainda. Aí quando é o dia do batismo, todos os padrinhos, é uma caixinha, na verdade. É uma caixinha
Então, lá dentro tem aquele envelope, daí ele até tem renda, tem, assim, decorado, assim, né? E daí dentro do envelope tem a cartinha com a assinatura do padrinho ou madrinha, e às vezes eles colocavam milho, feijão, né? E o desejo era de que o afilhado ou afilhada tivesse boas criações, boas colheitas, né? Às vezes botavam moeda para ser rico. Uhum. Eu botei no meu afilhado, nos meus afilhados, um lápis para eles serem inteligentes, para serem estudiosos, né? Mas enfim, é um carinho, né? E torna. Eu lembro que eu e a minha irmã, quando dava um dia de chuva, a gente adorava. A mãe botava essas lembranças do batismo dela, do meu pai e meu, da minha irmã, numa caixa, né? Aí não tinha o que fazer, não dava para brincar fora, estava chovendo, a gente adorava olhar para ver o que os padrinhos e madrinhas tinham sonhado para a gente, enfim, cultivar alguma coisa, alguma cultura, ou costurar, enfim. Mas o que ficou marcado, que eu acho assim, interessante, era o papel dos padrinhos e madrinhas, né? Era assim, era coisa de mãe, de pai, realmente. Eu me lembro que a minha mãe, eu digo que ela me deu, né, para minha madrinha. E aí vai pela essa questão de tomar bênção, né? Até hoje, lá na minha família, como eu já vi dessa coisa de tomar bênção, quando eu chego na casa dos meus sobrinhos, que meus sobrinhos não me chamam de tia, eles me chamam só de vó, e eu adoro ser vó, eu gosto de ser chamado de vó. Aí todos tomam bênção. Eles podem não tomar para ninguém, mas para mim tem que tomar. Eu ainda digo assim para eles, quando alguém passa, o que foi? Vocês dormiram comigo hoje? Mas eu falo isso, não é para, assim, é uma brincadeira, mas é algo que ficou enraizado, entendeu? Lá dentro de mim, assim, dessa coisa de que hoje os filhos não querem mais tomar bênção para os pais, e que eu acho isso assim, eu acho que Deus te abençoe, você pedir a bênção, gente, eu acho algo tão, sabe, lindo, tão de Deus pedir a bênção. E para mim é importante isso. E hoje em dia alguém diz assim, eu vou te dar esse menino para te ser madrinha. Eu digo, minha irmã, pelo amor de Deus, te dando para a pior pessoa. Olha só, que antigamente ninguém nem negava, né? Todo mundo, quantos mais afilhados tivesse, melhor. Aí eu digo assim, Jesus do céu, vai me dar esse menino para eu ser madrinha. É como se a gente, no tempo devido à correria, eu não sei, a gente tem medo, a gente se acha às vezes que, poxa, eu não vou dar aquela atenção. No meu caso, atenção que antigamente eu sabia que existia, né? E aí a gente sempre, mas é muito legal, é muito legal. É um momento que a gente está revivendo, sabe? Está voltando ao passado, né? De quem nós fomos. Ana Rosa, eu acho que isso da caixa, do envelope, é algo que a gente tem que trazer aqui para a nossa comunidade, talvez até expandir. Com certeza. Né, para a comunidade, os votos da comunidade para crianças, porque a gente é uma comunidade muito pequena, Sheila, né? E são poucas as vezes em que batismos acontecem, assim. E quando eles acontecem, é um evento para a comunidade, acho que. Também. Ana Rosa, Bárbara, David, não me deixem esquecer disso. Quem sabe já no batismo de Vitória, Bárbara, a gente já tem isso como uma tradição instituída aqui na comunidade. Eu tenho duas perguntas. Eu não sei, me chegaram aqui no bate-papo. Alguém tem alguma pergunta ou eu posso fazer logo? Então. Não, eu não tenho pergunta. Pode continuar. Eu tenho duas perguntas. Uma aqui é sobre a questão da ceia. A ceia, em algumas igrejas, algumas denominações, ela é tida como símbolo, né? Como símbolo, como memória, para lembrar de Jesus, né? Você falou que a gente... Como é que você fala? A gente sente o gosto do pão. Eu achei isso tão lindo também. A gente sente o gosto do pão. E, Sheila, aqui a gente faz um pão doce na ceia. Não é... A gente faz um pão bem doce, com frutas secas, um pão, para sentir o gosto doce, né, da graça, vamos dizer assim. E ali você falou também, né, é o corpo. Então, como é que é essa relação assim de
de memória como símbolo e de presença real? Essa é uma pergunta. E a outra é: por que o casamento não é um sacramento se tem um elemento visível? Sobre a Santa Ceia, na verdade, ali a gente está falando de uma diferença entre luteranos e reformados. Porque Zwinglio, Ulrico Zwinglio, que era o reformador na Suíça, e também atuou um pouco na França, ele, na verdade, Calvino mais na França, eles falavam de uma presença simbólica, de que o pão simboliza o corpo e o vinho simboliza o sangue. Lutero vai falar que Jesus disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, ou seja, a presença real. Então, por isso, de acordo com a compreensão luterana, mesmo que a gente não consiga entender racionalmente, né, isso é um mistério, no momento, né, que são proferidas as palavras de instituição, o corpo, o pão é corpo e o vinho é sangue. A Igreja Católica tem uma compreensão de transfiguração, de que com as palavras da instituição, o pão se transforma em corpo, sem perder as suas propriedades, né, e o vinho se transforma, e o vinho se transforma em sangue, né. Então, essas, na verdade, eram diferenças entre reformados, luteranos e católicos, né. Na verdade, assim, Lutero sempre vai dizer que o que Cristo disse, nós nem deveríamos questionar. Se ele disse que isto é o meu corpo, o que nós queremos tentar entender ou explicar com outras categorias, ou querer fazer só como comparação, ou usar essa questão do simbolismo, porque isso, na verdade, também não dá uma resposta plena para as nossas dúvidas. A gente tenta explicar isso, aí ali vai entrar, Lutero vai falar um pouco, vai fazer uma crítica um pouco aos filósofos, né, ele vai dizer, a gente vai ter que usar categorias filosóficas para tentar entender como é que acontece essa relação de simbolismo. E quando, na verdade, a gente deveria crer na palavra de Deus, e lá está muito claro, Jesus disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Mais simples nem poderia ser, mais simples Jesus nem poderia ser conosco. A gente que está querendo complicar, né, e voltando àquilo que a gente tocou antes também, o que nós não conseguimos entender, permanece um mistério. E realmente, a gente sente o gosto, sim, do corpo, do pão e do vinho, do suco, né? Mas a gente crê que Cristo está verdadeiramente presente no pão e no vinho, né? Para a razão é um pouco difícil, né? Mas ali, essa questão do simbolismo é uma doutrina reformada. Luteranos e reformados, eles tiveram um caminho junto na reforma, né, do século XVI. Eles compartilhavam juntos a crítica à questão de ter mais sacramentos, ou também toda a questão dos abusos que estavam acontecendo, só que eles não chegaram ao acordo justamente em relação à Santa Ceia. Isso fez com que luteranos e reformados, desde 1529, foi o último diálogo, eles tiveram um debate em Marburg para discutir isso, e eles não chegaram a um acordo. Então, por isso tem a compreensão reformada da Santa Ceia, de que o pão e o vinho simbolizam só corpo e sangue, e a compreensão luterana da presença real, né? O termo consubstanciação nem é de Lutero, ele foi usado pelos seguidores de Lutero, né? Mas Lutero fala da presença real, e isso porque Jesus disse, então quem somos nós para questionar o que Jesus disse, né? Em relação à questão do casamento, Lutero não considera como sacramento porque não existe uma ordem, como é que eu vou dizer, para a instituição do casamento em si, e também não existe uma promessa. E, claro, existe a ordem multiplicai-vos, mas ele não existe uma ordem concreta em relação a casai-vos, né, nesse sentido, né? Então, sim, a aliança poderia ser considerada um símbolo, né, um elemento, quer dizer, um sinal visível, desculpa, não um sinal visível, mas falta, de qualquer forma, uma promessa, como aquela que nós temos, como promessas que existem em relação a batismo e Santa Ceia, né? Quem crer e for batizado será salvo, né? Isto é o meu corpo e meu sangue dado e derramado para perdão dos pecados. Uma promessa assim não existe em relação ao matrimônio, né, ao casamento, e é por isso que Lutero não considerou sacramento. Fantástico. Alguém abriu o microfone? Não, era eu me ouvindo, eu acho.
Querida, alguma pergunta? Eu quero sim, eu fico em dúvida em relação ao casamento, né? Aí eu queria que a Sheila, né, a pastora Sheila, explicasse melhor a respeito do casamento. O ato do casamento, ele não é um sacramento, então não é obrigado. Eu gostaria de que me explicasse melhor, né, essa situação aí do casamento. Uhum. Deixa eu só complementar, quem sabe até a diferença entre casamento e bênção. Na verdade, a gente costuma usar o termo bênção matrimonial, né? Na verdade, você profere uma bênção para a vida de um casal que agora quer seguir juntos, né? Que se coloca sob a bênção de Deus, ou seja, aqui existe uma disponibilidade do casal se colocar sob a bênção de Deus, né? Os sacramentos, na verdade, eles são considerados meios da graça, onde Deus nos oferece alguma coisa. No casamento, na verdade, não é Deus que nos oferece necessariamente alguma... Por exemplo, no casamento, Deus não nos oferece perdão dos pecados, como é nos sacramentos, né? Essa talvez seria a diferença. Nos sacramentos, batismo e santa ceia, nós recebemos algo da graça de Deus, como, por exemplo, a salvação, o perdão e a vida eterna, que nenhum outro ser humano pode nos dar. Na questão da bênção matrimonial, acontece, na verdade, uma aliança entre duas pessoas que uma promete para a outra, né? Fidelidade, amor, respeito, cumplicidade, né? Mas em si é uma relação entre duas pessoas, né? E Deus abençoa esse relacionamento das duas pessoas, né? Mas na compreensão luterana, a gente considera sacramento aquilo que é meio da graça, aquilo que Deus faz por nós. Claro, Deus une duas pessoas, né? Ele abençoa essa união, né? Mas no casamento, diferente no caso do batismo e da Santa Ceia, nós não recebemos perdão dos pecados, né? E também não recebemos a promessa de salvação, né? O casamento não salva. O casamento, na verdade, numa compreensão civil, é um contrato entre duas pessoas. Numa compreensão religiosa da bênção matrimonial, é uma bênção de Deus sobre a união de duas pessoas. Essa bênção Deus profere em diferentes momentos da nossa vida, sem que isso necessariamente seja considerado um sacramento, né? Deus nos abençoa, não precisa necessariamente abençoar só no caso de uma bênção de um casamento religioso. Deus pode abençoar um casal com união estável, né? Existem hoje em dia alternativas, né? Às vezes o pessoal não quer, porque o casamento religioso, a gente precisa sempre ter o casamento civil pela questão da jurisdição no Brasil, né? No Brasil, a lei civil e religiosa estão juntos, né? Nós, como igreja, não temos autorização para fazer uma bênção religiosa sem autorização da lei civil, né? Mas digamos um exemplo, um casal com união estável, né? Eles não estão casados no civil, mas querem uma bênção de Deus, podemos dar, né? Enfim, a bênção de Deus, para duas pessoas que se unem, é diferente de um sacramento onde Deus nos oferece perdão dos pecados, né, salvação e vida eterna. O casamento, a bênção matrimonial, né, talvez só para recapitular, são duas pessoas que se unem e querem se colocar sob a bênção de Deus, né? Mas é como se, na verdade, essas duas pessoas, elas assumem um compromisso uma para com a outra, né? E Deus abençoa esse compromisso assumido por elas, né? Mas Ele não nos dá perdão de pecados, né? Ou nos dá salvação por meio da bênção matrimonial. A sua palavra nos motiva a perdoarmos uns aos outros, claro, né? Isso vai acontecer na relação entre duas pessoas, né? E o sacramento é mais a relação da pessoa com Deus. Talvez é uma diferenciação que ajuda mais, né? O casamento, nós estamos lidando com relacionamento entre duas pessoas. Nos sacramentos, é uma relação de Deus conosco. Nós nos tornamos filhos de Deus e nós recebemos na ceia essa comunhão com Deus. Talvez, eu acho que isso explica melhor, né? Não sei se ajudei, ou mais atrapalhei agora. Respondeu, Bárbara? Sim, respondeu. Obrigada, viu, pastor? O que é isso? A gente já é 9 horas, mas eu tenho mais uma... Eu
eu tinha anotado, esqueci, é a questão do sacerdócio real, né? Sacerdócio geral. Porque a gente falou de casamento não é sacramento. Eu lembrei que na Igreja Católica a ordenação, tu falaste, né? A ordenação também é um sacramento e para nós não é. E que ele se dá através do batismo, né? Você falou isso, que o batismo nos torna habilitados a batizarmos também outras pessoas. Se você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. Na Igreja Católica ela é mais hierárquica, né? Então, assim, a ordenação ela é considerada sacramento porque o sacerdote ele é visto como num estado superior ao das pessoas comuns. Na Igreja Luterana não existe essa diferença, né? Pastores, pastoras, ministros em geral, né? Eles não estão num patamar superior em relação aos demais membros da comunidade. Eles só são habilitados para exercer uma função, né, e são formados para essa determinada função e recebem a aprovação da comunidade. A comunidade tem a liberdade de aceitar, né, essa pessoa, né, mas ela não está num estado superior, porque pelo batismo todos nós somos iguais, todos nós somos filhos e filhas de Deus. Então o batismo, ele nos, né, o apóstolo Pedro vai falar disso, né, dessa questão, nós somos sacerdócio geral, nação santa, né, ou seja, pelo batismo, todos nós recebemos de Deus o compromisso de dar testemunho da palavra. E nós podemos fazer isso independente se somos ordenados ou não. A gente pode dar testemunho da palavra no trabalho, através, por exemplo, da nossa conduta, quando nós não mentimos, ou quando nós sabemos trabalhar em equipe, ou quando nós, por exemplo, ajudamos alguém, né, consolamos alguém. Um colega chegou triste no trabalho, está passando por uma crise, você apoia essa pessoa, traz uma palavra de conforto, uma palavra bíblica para essa pessoa. Ali você está dando testemunho da palavra, e isso é viver o batismo, isso é o sacerdócio geral, né, que a gente, o termo às vezes é complicado, mas na prática significa você dar testemunho da sua fé, lá onde você vive. Lutero vai dizer, por exemplo, que uma mãe, ela exerce uma missão muito importante, né? Porque uma mãe, ela vai ensinar as primeiras orações para uma criança. Isso é sacerdócio geral, né? As nossas orações, a primeira oração que eu aprendi com a minha mãe, né? Então, assim, isso é sacerdócio geral, né? A minha madrinha foi a primeira que me deu um livro bíblico, com histórias bíblicas para pintar. E foi assim que eu tive vontade de participar no culto infantil, o grupo com as crianças, né? Então, isso é sacerdócio geral, você semear isso, né? E isso toda pessoa é chamada a fazer. No caso, a pregação da pública da palavra ou a administração dos sacramentos, ela é mais reservada, sim, no caso na Igreja Luterana, para pessoas ordenadas por uma questão de ordem. Numa situação de emergência, qualquer pessoa pode assumir, inclusive Santa Ceia. Por exemplo, a gente está numa pandemia agora, né? Nada impede de que numa situação de emergência, na família, alguém assuma a função de dizer as palavras da instituição. E uma família de 5 pessoas, por exemplo, celebre a ceia na sua casa, né? Porque você não tem a possibilidade, digamos assim, por causa da questão do isolamento, as igrejas não puderam abrir para proteger as pessoas, né? Preservar a vida, mas queremos ter esse momento de celebração da ceia. Pode-se fazer. Até antigamente as pessoas tinham, os imigrantes trouxeram junto, eles chamavam de Hausbuch, que era na verdade um livro que tinha uma liturgia pequena de Santa Ceia para casos assim de emergência, comunidades que ficavam muito tempo sem assistência pastoral. Então, a gente está falando de às vezes 5 anos sem ter alguém ali para pastorear. Então, essas famílias, poxa, ficar 5 anos sem celebrar a ceia, então podemos celebrar. Se acontece de nascer uma criança, então as pessoas tinham, né, pelo sacerdócio geral, a legitimidade de poder fazer. Se vem alguém ordenado, aí essa pessoa assume, para que, porque o problema é que às vezes começa a surgir competição entre as pessoas, né? Então, esse faz melhor, enfim, a questão do ministério ordenado na nossa igreja, ele não é visto como hierarquia,
mas é, na verdade, para justamente acontecer tudo, né, em ordem, e para, enfim, poder pastorear, e para que seja também, no caso, né, em havendo uma pessoa que tem um preparo específico para isso, né, então, por que não assistir com essa pessoa, né, mas no caso de necessidade, qualquer pessoa batizada poderia pregar. Se, por exemplo, durante 5 anos uma comunidade não tivesse assistência pastoral, alguém dessa comunidade poderia escolher quem vai pregar esse final de semana. Isso seria legítimo, né? Porque para que essas pessoas não ficassem sem a palavra de Deus. Gente, se ninguém mais tem pergunta, posso agradecer. A gente já... Aqui em São Luís são 21h07. Outro dia alguém me perguntou se era o mesmo fuso horário do Sul. Querida Sheila, muito obrigada pela tua fala tão poderosa nessa noite de hoje. Com certeza deixou uma marca nos nossos corações, né? E ampliou muito os nossos conhecimentos sobre esses 2 temas da nossa fé, da nossa vida, temas tão profundos e importantes, né? Eu acho que a gente vai revisitar esse vídeo algumas vezes, e obrigada também por aceitar que a gente pode gravar, para quem não pode estar aqui conosco hoje. Deu algumas ideias boas, né, Ana Rosa? Aqui na comunidade. Com certeza. Manda uma foto para mim de envelope, como se faz aí, para nos inspirar. No próximo batismo já vai ter novidades por aqui. Amém. Sim, até assim. Boa noite. Deus abençoe vocês. Até a próxima. E muito obrigada de novo, Sheila. Eu que agradeço. Um grande abraço para todos.